Graça e paz da parte do nosso Deus, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre, sempre em nossos corações. E hoje, a palavra do Senhor está no livro de Hebreus, capítulo 4, a partir do versículo 1. Aqui está falando a respeito de um descanso que Deus tinha dado para aquele povo que estava lá no Egito. Mas aquele povo não aceitaram as promessas do Senhor, foram pessoas incrédulas, pessoas que não tiveram fé e não quiseram obedecer à palavra do Senhor. Eles foram desobedientes. E a palavra diz que eles não puderam entrar na terra prometida. A palavra diz que eles não puderam entrar no descanso de Deus. Mas quando chega aqui no versículo 4, esse descanso que Deus tinha dado para aquele povo, Deus também prometeu para cada um de nós. Nós que cremos, nós que aceita as verdades do Senhor, nós que queremos viver fazendo a vontade de Deus, vivendo as vontades de Deus e não a nossa. Então, no capítulo 4, o título da mensagem diz assim: a entrada no descanso de Deus pela fé. Então, essa entrada nesse descanso é através da fé. E a própria palavra diz assim: é impossível agradar a Deus sem fé. Então, é necessário ter fé. E no versículo 4, Hebreus capítulo 4, versículo 1 diz assim: portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado, para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Aqui, o apóstolo que está escrevendo este livro de Hebreus, ele diz assim, que é necessário a gente ter cuidado. Para quê? Para que a gente também não venha ficar fora desse descanso. Como aquelas pessoas que saíram da terra do Egito, que Deus tinha prometido que eles iam entrar em uma nova terra, uma terra que manava leite e mel, e lá eles iam ter descanso. Quando eles saíram dali, daquele canto, lá do Egito, eles estavam com fé. Mas eles achavam que ia entrar na terra prometida. Eu vou sair hoje, quando for daqui a 2, 3 dias, eu estarei na terra prometida. Mas não é desse jeito que Deus faz com o seu povo, com os seus filhos. Por quê? Porque nós, quando a gente sai do Egito, a gente sai cheios de defeitos, de problemas, de doenças espirituais, mortos espirituais. Mentiras, blasfêmias, idolatrias, lascívias, prostituições, tudo nós temos. Então, quando a gente sai do Egito, que o Egito hoje para cada um de nós é o mudanismo, a gente entra no deserto. Mas para que é esse deserto? Para que neste deserto a gente venha largando as nossas imundícies. Neste deserto, a gente venha se desfazendo das malas imundas que a gente traz lá do Egito. E foi isso que Deus fez com aquele povo. Tirou aquele povo do Egito para quê? Passar eles pelo deserto. E se eles tivessem passado por toda a provação daquele deserto, eles teriam entrado na terra prometida. E hoje não é diferente de cada um de nós. Hoje, nós saímos do Egito, que é o mudanismo, que é tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E estamos aonde? Estamos no deserto. Para quê? Para que a gente vá nos aprimorando, para que a gente vá crescendo a nossa fé. Mas muitos que estão entrando no deserto estão desfalecendo. A sua fé está voltando para trás, como aquele povo lá do Egito. Quando eles começaram a passar pelo processo do deserto, a fé deles decaiu. E eles voltaram para aquilo que eles viviam antes. A prostituição, a lascívia, a mentira, a incredulidade e a desobediência. Foi isso que aconteceu. Eles foram desobedientes. Eles não tiveram fé no que Deus tinha prometido para eles. E hoje todos nós também temos essa promessa. Mas quando a gente sai do Egito, que é o mudanismo, nós entramos no deserto. E agora é necessário que a gente passe pelo deserto. E da mesma forma que Deus estava com aquele povo, passando pelo deserto com eles, mas mesmo assim eles não aceitaram, eles não quiseram, da mesma forma Jesus Cristo hoje está conosco, passando conosco por o deserto.
Mas é necessário que a gente passe, que a gente prossiga. Para quê? Para que a gente não venha morrer no deserto. Assim a palavra do Senhor nos ensina. Como ele diz aqui no versículo 1, capítulo 4 de Hebreus, tenhamos cuidado para não parecer que alguns de vocês deixou de alcançá-la. Então é necessário que a gente precisa ter muito cuidado para quê? Porque do mesmo jeito que aquelas pessoas não alcançaram chegar na terra prometida, por quê? Porque foram desobedientes e incrédulos. Da mesma forma, quando a gente hoje estamos aqui passando pelo deserto, para quê? Para que a gente venha, para que o Espírito Santo venha nos limpar daquela situação que a gente vivia antes. É necessário a gente deixar toda a nossa imundície, tudo aquilo que não agrada a Deus, deixar onde? No deserto. Mas vamos passar por ele. Aí tenhamos cuidado. E a palavra continua no versículo 2, diz assim: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhe trouxe proveito. Por que não lhe trouxe proveito? Porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Então eles ouviram as boas novas, ouviram o evangelho, ouviram todas as palavras, porque Deus falava com Moisés e Moisés levava as palavras para ele. Tem disciplina, tem correção, é necessário andar nos caminhos de Deus. Nós estamos passando por luta, mas nós vamos passar por essa luta e ali está a terra prometida, está bem aqui na nossa frente. Mas é necessário primeiro que Deus nos limpe, que Deus nos molde, que Deus nos transforme. E isso está acontecendo para cada um de nós. Mas nós temos uma promessa, a promessa do descanso. Para quem? Para todos aqueles que vão passar pelo deserto, porque não tem como não passar pelo deserto. Todos nós, escolhidos, chamados por Deus, nós vamos passar pelo deserto, não tem como não passar pelo deserto. Mas é necessário a gente passar por ele, não morrer nele. Não é morrer no deserto, é passar pelo deserto. E nós temos algo poderoso, como aquele povo tinha o seu servo Moisés, guiando, falando da palavra, conduzindo eles. Hoje nós temos Jesus Cristo nos conduzindo, segurando em nossas mãos, nos levando por esse deserto. Para quê? Para que a gente não venha desfalecer, porque nós temos alguém poderoso que está conosco. O nosso Salvador, Jesus Cristo, está conosco no deserto. Para quê? Para que a gente possa passar por ele. Com obediência, sem incredulidade. Porque quando a gente chega para ouvir o evangelho, a gente ouve o evangelho e a gente crê no evangelho. Da mesma forma é aquelas pessoas que estavam no Egito. Moisés disse, olha, nós vamos sair do Egito e vamos entrar na terra prometida. O que foi que aconteceu? Eles creram. Eles acreditaram. Nossa, que bom, nós vamos sair desse sofrimento e vamos para uma terra boa. Ali nós vamos ter descanso. Só que eles não sabiam que era necessário eles passar pelo deserto. E quando chegou no deserto, eles desfaleceram. Eles voltaram para trás. Eles não aceitaram a obedecer aquilo que Deus estava querendo que eles fizessem. E eles quiseram fazer a sua vontade, o seu querer, se tornaram incrédulos, 40 anos, Deus trabalhando, lutando com aquelas pessoas para que aquelas pessoas vissem as suas maravilhas, os seus milagres, tudo o que Deus tinha feito, mas eles não aceitaram. Por quê? Porque eles eram maus, porque eles eram incrédulos, porque eles eram desobedientes. E hoje não está sendo diferente com cada um de nós, com a igreja do Senhor. Muitos estão saindo do Egito, que é o mudanismo, acreditam na palavra. Nossa, como é bom, o evangelho é maravilhoso. Mas quando começa a entrar no processo do deserto, aí começa a voltar para trás. Não, eu não vou mais querer o evangelho. Eu não quero mais seguir Jesus Cristo, porque está muito difícil. Nossa, como está difícil. Então nós estamos nos tornando aquelas pessoas lá do Egito. Saíram do Egito, entraram no processo do deserto, mas não aceitaram as disciplinas de Deus, não aceitaram as correções de Deus, não aceitaram obedecer a palavra de Deus, não aceitaram viver da forma que Deus queria que eles vivessem. E ali eles começaram a entrar em idolatria, entrar em prostituição, entrar em lascívia e fazer todas as coisas que desagradavam ao Senhor. E ali no deserto todos morreram,
porque não entraram na terra prometida. E hoje é da mesma forma com cada um de nós. Saímos do Egito, estamos no processo no deserto, mas temos Jesus Cristo para nos guiar, para nos levar, e não podemos voltar para trás, porque esse texto está aqui em Hebreus exatamente para nos dar exemplo, que a gente não venha fazer aquilo que eles fizeram, porque nós estamos também dentro desse processo. Nós temos uma terra prometida para entrar. E que terra prometida é essa? A nova cidade, a nova Jerusalém. É para lá que nós iremos. Quem? Quem crê, quem persevera e quem passa pelo deserto, segurando nas mãos de Cristo Jesus, sem voltar para trás, sem ser incrédulo e com fé, porque a palavra diz que é impossível agradar a Deus sem a fé. Como diz no versículo 2, porque também a nós, está falando da igreja, do povo de Deus, foram anunciadas as boas novas. Quais são as boas novas? O evangelho, a palavra de Jesus, para nós também foram anunciadas. E para aquele povo foi também anunciado? Sim, também foi anunciado. Mas eles não quiseram aceitar a palavra, por quê? Porque eles estavam sem fé. E a palavra diz, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram a palavra? Sim, ouviram a palavra. Nós estamos ouvindo a palavra? Sim, nós estamos ouvindo a palavra. Não lhes trouxe nenhum proveito. Da mesma forma é com cada um de nós hoje. Se nós ouvimos a palavra, mas nós não temos fé na palavra, nós não temos fé em Jesus Cristo, e somos incrédulos, e estamos sem fé, e estamos com o coração cheio de maldade, nós não vamos passar pelo deserto. Vamos morrer no deserto e não iremos entrar na nossa terra prometida, que hoje é a cidade celestial. E diz assim, mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Então, naquela época, Moisés tinha fé, Caleb tinha fé, Josué tinha fé, ouviu a palavra do Senhor e acreditava e continuaram acreditando, mas os outros não tiveram fé, não se uniram à mesma fé e por isso foram destruídos. E por isso caíram no deserto. E hoje é para cada um de nós essas palavras. Nós precisamos ter fé, porque estamos passando pelo processo do deserto. Todos cristãos chamados, escolhidos por Deus, entra num processo de deserto. Por isso que muitos voltam para trás, porque não suporta o deserto e voltam para trás. E aí vão morrer no deserto, como essas pessoas foram todas destruídas no deserto, porque se tornaram incrédulas e desobedientes. E quando chega no versículo 3, diz assim, nós, porém, está falando da igreja, do povo de Deus, o povo escolhido por Deus, o povo que crê em Deus, aqueles que querem viver na presença de Deus, aqueles que querem viver perseverando, aqueles que vão passar pelo deserto, com Jesus Cristo segurando em nossas mãos, mas a gente não vai desistir. A gente não vai voltar para o Egito. A gente não vai ser incrédulo. Porque quando a gente ouviu a palavra do Senhor, a gente, nossa, essa palavra é para mim, essa palavra é boa. Deus tem promessa para mim. Então, se eu acreditei, eu preciso continuar acreditando até o fim. É assim que a palavra do Senhor nos ensina. E aqui diz no versículo 3, diz, nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Quem é que não vai entrar no descanso do Senhor? Aqueles que não crê, aqueles que são desobedientes, aqueles que são reclamãos, aqueles que são prostitutos, aqueles que são cheios de mentiras, de lascívias, de mundanismo. Eles não vão entrar na terra prometida, assim a palavra deixa muito clara. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor que confirma isso para cada um de nós. É confirmado. Porque quando a gente sai do Egito, quando a gente sai do mundanismo, chamado por Deus, trazidos por Deus, entramos em um processo de deserto. Mas muitos não vão suportar, vão se tornar incrédulos. Não vão querer caminhar por esse processo que Deus é Ele que coloca em nossa vida. E vão voltar para trás, vão voltar para o caminho largo. Porque o caminho que Jesus Cristo nos dá aqui na terra, ele é estreito para quê? Para que a gente passe por ele sozinho, não, nós não estamos só. Nós estamos com Jesus. É Jesus que está em nossa frente, nos guiando, nos levando, nos capacitando. Mas para isso é necessário que tenham fé.
É necessário que nós tenhamos fé e não sejamos incrédulos e não sejamos desobedientes, porque nós temos Jesus Cristo que está conosco. Aqueles homens, aquelas pessoas que estavam no Egito, tinham Moisés, o servo do Senhor, guiando eles até a terra prometida. Mas eles foram incrédulos, desobedientes, não aceitaram as verdades de Deus. E hoje não é diferente para a igreja do Senhor. Hoje temos Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso pastor, nos guiando, está na frente nos guiando, pelo esse caminho, pelo esse deserto que muitas vezes para nós é difícil, mas temos Jesus Cristo. Mas se a gente permanecer na fé, se a gente permanecer em nossa obediência a Jesus, o que é que vai acontecer? Nós iremos passar pelo deserto. E passando pelo deserto, nós entraremos na terra prometida, que hoje para nós é a Nova Jerusalém. É a cidade santa que está ali preparada para cada um de nós. Então, precisamos continuar de pé, passando pelo deserto, e esse deserto nós não estamos sozinhos. Estamos com Cristo Jesus. Jesus Cristo está nos guiando, nos levando, nos fortalecendo. É assim que a palavra de Deus nos diz. E no versículo 3 diz: nós, porém, que cremos, nós que não vamos ser incrédulos, nós que não vamos ser desobedientes, entramos no descanso conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Aqueles que forem incrédulos, aqueles que são desobedientes, incrédulos, não vão entrar no descanso do Senhor, porque esse descanso aqui é prometido hoje para a igreja. A igreja tem essa promessa de entrar no descanso. Quando? Naquele dia que a gente entrar na nossa terra prometida. E que terra prometida é essa? As mansões celestiais. A Nova Jerusalém. Aonde Jesus Cristo vai dizer: venham a mim, bendito do meu Pai. Todos aqueles que são obedientes, todos aqueles que perseveraram, todos aqueles que passaram pelo deserto, porque Jesus Cristo estava ali segurando, estava guiando. E aí nós vamos entrar nesta terra prometida, na Nova Jerusalém, ela que está preparada para cada um de nós. Nós cristão verdadeiro, cristão genuíno, cristão que não se vende por qualquer coisa, mas vive na presença do Senhor. Vamos orar e agradecer ao nosso Deus por esta palavra que Ele colocou no meu coração e que esta palavra possa alcançar os corações de muitas pessoas e que possamos estar aqui, mesmo passando pelo processo do deserto, mas que a gente não venha a ser desobedientes e nem incrédulos. Porque se a gente está na situação de desobediência e de incredulidade, é perigoso morrer no deserto. É perigoso ficar no deserto. E aí não vamos entrar na nossa cidade santa, na Nova Jerusalém. Ela que está esperando por cada um de nós. Vamos orar e agradecer ao nosso Deus por esta mensagem, por esta palavra que Ele colocou no meu coração. E que muitos ouçam, compreendam e entendam que precisamos permanecer firmes, passando pelo deserto, porque temos Jesus Cristo nos guiando, nos confortando, nos fortalecendo e nos levando até as mansões celestiais. É assim que a palavra do Senhor nos ensina. Pai amado e querido, santo é o teu nome, Senhor, maravilhoso é o Senhor. Glórias e glórias eu te dou, Pai, porque o Senhor é Deus e nos leva, Senhor, pelos teus caminhos, pelas tuas veredas, pela tua palavra, porque é perfeita e boa e agradável para todos nós. Que esta palavra, Senhor, possa alcançar muitos corações e que muitos, através da tua palavra, Pai, se convertam ao teu Filho Jesus Cristo, o pastor das ovelhas, o nosso pastor, o nosso Salvador, Ele que está nos guiando para que a gente possa chegar nas mansões celestiais. É assim que a palavra do Senhor nos ensina. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, desde já eu te peço e também te agradeço. Amém e amém.